Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vim aqui fazer esse vídeo do meu recomeço, né? Que quem acompanhou aqui os posts da comunidade, quem me acompanhou lá no Instagram, também tá sabendo já do que acabou acontecendo aqui comigo. Enfim, eu não sei na verdade nem como é que eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, como é que vai ser a, a linha do vídeo, mas eu quero esclarecer algumas coisas pra vocês. Eu acho que é importante também eu postar esse vídeo antes de qualquer outro aqui no YouTube, antes de eu postar uma resenha, antes de eu postar um vlog. Eu vim aqui e falar como tudo aconteceu, como vai acontecer a partir de agora, que é um recomeço. Enfim, quem me acompanha sabe que a minha mãe, dia 6 de setembro, faleceu, né? Ela estava lutando contra o câncer há 1 ano e 3 meses. Ela descobriu o câncer um mês depois do Vinícius nascer e, enfim, o câncer dela era no útero. Ela descobriu no útero ali depois de um mês que o Vini nasceu. Eu vou contar pra vocês assim meio por cima, porque algumas pessoas são novas, então não acompanharam, não sabiam, porque eu também não comentava muito sobre isso aqui, né? Eu comentava meio por cima com vocês, era algo que eu não queria estar trazendo aqui pro canal, pro vídeo, pra vocês, pra não ficar um clima meio pesado, mas agora eu acho necessário vir aqui, como eu falei pra vocês, antes de começar tudo de novo, de postar todos os vídeos novamente aqui no canal, deixar tudo bem esclarecido de como foi e como vai ser, e botar um ponto final e isso, deixar eu viver esse luto e não comentar mais sobre isso aqui no canal. Mas enfim, então eu vou contar pra vocês rapidinho aqui como tudo aconteceu e é isso. Então ela descobriu, depois de um mês que o Vinícius nasceu, ela descobriu um câncer no útero. Então ela tava lutando contra esse câncer, fez quimioterapia, fez rádio, fez bráquio também e nada resolveu. Assim, depois que ela descobriu o câncer, foi diagnóstico ruim atrás de diagnóstico ruim. Eu tenho, assim, uma linha de tempo de todas as vezes que ela entrava na clínica e saía com um diagnóstico ruim, sabe? Assim, uma coisa ruim, um clima pesado. Então, eu sempre tenho, assim, essa imagem de como foi desanimando ela. Então, ela fez rádio, químio, bráquio. No início, ela fez uma químio branca ou amarela, que é uma mais leve, que não, o cabelo não cai. Só que, infelizmente, mesmo ela fazendo esses 3 procedimentos, o câncer não teve resultado. Então, foram para a segunda opção, que era tirar o útero, tiraram o útero. E aí ela ficou ali uns 3 meses, esses 3 meses ela ficou super bem, porque daí ela não fez mais nenhum tratamento, não, ela tava ali se recuperando da cirurgia, ela tirou o útero, então ela teve que se recuperar ali pra começar, pra ver qual seria o próximo passo. E nesses 3 meses ali, ela se recuperando da cirurgia, ela tava muito bem, porque ela não tava fazendo químio. A químio judiou muito dela, então ela sentia muito, ela ficou com bastante trauma da quimioterapia, mas ela tava feliz nesses 3 meses que ela tava sem fazer, né, e pensando positivo, eu acho, imaginando que teria dado certo. Então até ela conseguiu aproveitar a festinha de 1 ano do Vinícius. Na festa de 1 ano do Vinícius, acho que 2 dias antes, eu e meu padrasto, a gente tinha conversado com a médica dela e a gente tinha descoberto que o câncer tava um pedaço um pouquinho na bexiga. Ela ainda não sabia desse diagnóstico, só eu e ele. E a gente então decidiu falar pra ela só depois de passar a festa de 1 ano do Vinícius, pra ela aproveitar. Então ela tava super feliz na festa de 1 ano do Vini, assim, muito feliz mesmo. Eu lembro, assim, da risada dela, assim, ela aproveitou, né? E aí, no dia depois, a gente foi lá e conversou com ela sobre esse outro diagnóstico ruim, que era o câncer que tava ali na bexiga. Então, quimio não resolveu, rádio não resolveu, bráquio não resolveu, tirar o útero não resolveu. Então começamos novamente o tratamento na bexiga, né? Que era rádio. Primeiro a gente começou só com rádio, porque tava bem pequenininho ali na bexiga. A rádio também não adiantou. Fomos pra quimioterapia, então fazendo ali a quimio, e não vi evolução. Em vez de estar matando o câncer tava evoluindo, sabe? Então era um câncer bem agressivo. A doutora dela até tava estudando, porque pela idade dela, na retirada do útero já era pra ter melhorado, mas acabou que não, ela falou que esse câncer era muito agressivo, muito agressivo. Então, nessa segunda, ela tava bem debilitada, ela teve que fazer quimioterapia a vermelha, que daí caía o cabelo, então ela tava bem fraquinha mesmo. Como eu falei pra vocês, né, foi um diagnóstico ruim atrás de diagnóstico ruim.
E agora, nesses últimos meses, quem me acompanhou aqui no canal, lá no Instagram, viu que ela tava direto no hospital. Acho que os últimos 3, 4 meses ela tava direto, ela começou todo mês indo no hospital, porque ela tava mal, ela sentia muita dor no corpo, ela sentia vômito, ela não sentia fome. Sempre que ela fazia quimio, ela ficava um pouco pior. E nessas últimas semanas mesmo, assim, ela ficava 2 dias em casa e voltava pro hospital. E no último sábado, né? Último sábado, eu não lembro exatamente o dia, mas o meu padrasto ele ia trabalhar, então ela tava fraquinha porque ela não conseguia comer. E eu fiquei lá com ela, né? Ele pediu pra eu ficar lá com ela, então eu fui lá, fiz o almoço pra ela, pra minha irmã. E ela tava com bastante dor, ela reclamava muito de dor. Então, assim, a minha mãe sofreu bastante com dor por conta desse câncer, tá? Isso, assim, eu via, quem tava de perto a gente acompanhava. Mas ela era muito forte, meu Deus. Assim, eu acho que eu não conseguiria nem metade do que ela conseguiu. Ela foi uma guerreira, ela lutou muito. Eu tenho certeza que ela lutou até o fim. Ela fez todos esses procedimentos por conta da gente, por conta de mim, da minha irmã, do Vinícius, do meu padrasto, do Guilherme. Ela falava muitas vezes que ela não queria mais fazer quimioterapia. Ela falou que ela não queria mais, porque tava judiando muito, tava cansada. E confesso que se eu pudesse ver o futuro, eu teria concordado com ela em não fazer a quimioterapia mesmo, porque no final o resultado que a gente percebeu é que o que aconteceu com o corpo dela foi a mesma coisa, como se ela não tivesse feito nenhum tratamento. O câncer era muito agressivo, então ela fazendo ou não a quimioterapia daria o mesmo resultado e ela teria talvez sofrido mesmo, menos por conta da quimioterapia que é muito forte. Mas como a gente não sabia o futuro, pra gente a única chance dela era a quimioterapia, a gente ficou nessa opção, não, mãe, essa é a tua opção que tu tem, né, de sobreviver e tal, então vamos lutar, não sei o quê. Mas no final deu o mesmo resultado. Mas enfim, foi um caso dela, né, o câncer era muito agressivo. Mas então, deixa eu continuar ali, tava lá sábado na casa dela, fiz o almoço, fiquei lá com ela ficou a maioria do tempo deitada, que ela era o que ela ficava, ela ia no banheiro, levantava, mas tava fraquinha, cansada, com muita dor, nos últimos dias ela tava reclamando com muita dor no corpo. E ela cuidava também da minha avó, que tem Alzheimer. A minha avó também é bem debilitada, assim, então ela tava cuidando nos últimos 4 anos, era ela que cuidava da minha avó. Ela não queria largar, ela queria continuar ali. Só que no final ela começou a perceber que ela não conseguia mais, porque ela também tinha que cuidar da saúde dela, e como ela tava ficando direto no hospital, a gente tinha que estar também, além de ficar ali com a minha mãe, a gente também tinha que ficar preocupada com a avó, de quem ia ficar com ela e tal. Então ela decidiu que ela ia entregar pro meu outro tio, a minha avó. E aí nesse sábado eu tava lá, o meu padrasto trabalhando, o meu tio, que ia ficar com a minha avó, foi lá, conversou com ela, ele e a minha tia conversaram, ela explicou como é que ficaria, como é que tinha que cuidar da avó, porque ela era super preocupada com a avó. E, e nesse dia que o meu tio falou, não, pode deixar então, Roseli, que eu vou vir, vou buscar a mãe, não te preocupa, vai ser bem cuidada. Eu tava lá, noite, e ela tava super feliz, assim, parece que ela tava leve, porque ela sabia que a avó ia estar bem cuidada e que ela já tinha feito o que tinha que ter feito pela mãe dela. Então ela tava bem feliz, bem leve. Eu fui embora, o meu tio e a minha tia ficaram lá, o meu padrasto chegou e meu padrasto contou que já percebeu que ela tava diferente esse dia, porque ela tava bem animada. Bem animada mesmo, porque normalmente ela tava mais. Ela queria ficar mais quietinha, mais dormindo, e nesse dia, no sábado à noite, ela tava mais leve, foi o que ele sentiu. Assim, ela tava brincando, ele disse que ela pediu miojo, ele foi lá comprar, ela nem tava comendo muito bem, mas ela pediu miojo. E ele disse que percebeu que ela tava diferente. E foi nessa madrugada que ela sabia que não ia mais ficar com a avó, que deu convulsão nela, então não tinha dado nada assim desse jeito, e nessa madrugada, às 2 da manhã, deu convulsão nela. O padrasto disse que foi bem feio, assim, foi bem assustador pra ele. E, enfim, deu a convulsão, ela ficou um pouco atrapalhada depois que deu. Voltaram a dormir e depois, no outro dia, o meu tio foi lá pra pegar todas as coisas da minha avó. E às 7 da manhã deu outra convulsão, então ele resolveu ligar pra SAMU. A SAMU foi lá, levou a minha mãe pro hospital. Ele resolveu ligar pra SAMU porque daí seria um atendimento mais rápido. Após essa convulsão, minha mãe ficou bem atrapalhada, assim, ela não tava enxergando direito, ela não tava reconhecendo as coisas direito, sempre que ela não tava enxergando, né? Mas, só pra deixar clara essa parte, eu falei pro meu padrasto, eu tenho certeza que aconteceu isso com ela na madrugada porque ela se sentiu leve, ela sentiu que, pronto, a minha mãe, já fiz o que tinha que fazer com a minha mãe, agora ela vai ser bem cuidada, agora eu posso ir. Foi o que eu senti.
Foi o que eu senti, sabe? Porque ela tava muito diferente depois que ela sabia que ia entregar a avó. Então acho que ela deu uma relaxada, até por isso que deu essas convulsões, enfim, o caminho que teve que ser tomado, né? Foi pro hospital, então, no domingo de manhã, ficou lá, continuou bem atrapalhada. Aí, o que aconteceu mais? Deixa eu pensar. Ficou internada, né? Obviamente. Eles queriam saber o porquê dessa convulsão, que eles também não sabiam. Eles falaram que até alguma infecção por conta tinha dado alguma infecção por isso, por conta da convulsão. E, enfim, então já começaram a estudar, e aí no domingo lá no hospital deu convulsão, na segunda deu convulsão e na terça de madrugada também deu convulsão. Aí na terça eles entraram com remédio pra parar essa convulsão com ela, né? Convulsão nela. Eu confesso que eu tinha esperança de que aos poucos ela voltaria a cabeça dela voltaria, mas não foi assim que aconteceu. Então na segunda eu fui lá ficar com ela, na segunda que meu padrasto trabalhou, eu fui lá ficar com ela. Ela tava bem atrapalhada, assim, ela não tava me enxergando direito. Ela reconhecia a minha voz, ela conversava um pouco comigo, mas daqui a pouco ela já saía, tipo assim, do nada ela tava conversando comigo e do nada ela já tava dormindo. Então tava bem atrapalhada mesmo, os médicos ainda queriam saber o que é, porque eles também não estavam entendendo. Eu confesso que desde da doença da minha mãe, eles não estavam entendendo esse câncer tão agressivo. Então, a médica dela decidiu fazer uma ressonância pra ver o que tinha na cabeça, se o câncer tinha ido pra cabeça, o que tinha acontecido, porque nem ela tava entendendo. Aí eles foram fazer a ressonância, só que não deu certo. Como a minha mãe tava atrás. A ressonância é aquela máquina que eles têm que entrar lá, toda branca, ficar um tempo e tal. E como a minha mãe tava um pouco confusa, vomitando, ela começou a vomitar nesse dia, eles não conseguiram fazer ressonância, então cancelaram, voltaram, aí fizeram só tomografia, que era um pouco mais fácil pra fazer com ela. Eles até deram a opção de talvez dar um remédio pra conseguir fazer ressonância. Mas no dia seguinte, a doutora dela chegou lá e falou que não adiantaria, que na tomografia não tinha dado nada, não tinha nada na cabeça dela, e que não adiantaria fazer ressonância, ia só judiar dela, enfim. Ela falou que, infelizmente, essas convulsões que estavam dando, o câncer não tava na cabeça, mas como era na bexiga e tava com a infecção aí, por conta do câncer, uma infecção na bexiga, essa infecção tava causando essas convulsões, mexendo assim com a cabeça dela, então era tudo por conta do câncer. E realmente, como eu falei pra vocês, nos últimos dias ali, ela tava reclamando bastante. Eu perguntava, o que dói? Ela falava, dói tudo, dói o corpo todo. Então, assim, de alguma forma, o câncer lá na bexiga, ele tava estragando o corpo dela todo e acabou indo pra cabeça também. Mas, como eu falei pra vocês, ela não tava com câncer na cabeça. Mas o câncer é tão agressivo que, de alguma forma, ele mexeu. Foi o que a médica falou. E ela falou que, infelizmente, não tinha mais o que fazer. Quando ela me deu esse diagnóstico, assim, foi péssimo, foi horrível, horrível mesmo. E aí, só o que eu queria era um milagre, né? Queria um milagre, queria muito. Toda vez que eu ia de manhã pro hospital, eu ficava naquela expectativa de eu chegar lá e ela tá bem, sabe? Assim, de tipo, um milagre aconteceu. Só que não foi assim que aconteceu. Mas assim, gente, Deus prepara tudo tão bem, porque como é que eu vou dizer pra vocês? Seria a única forma de eu conseguir aceitar a perca da minha mãe, dessa forma, sabe? Porque se fosse uma coisa assim, repentina, ela tá lá bem, aconteceu alguma coisa, morreu ontem e eu não tava esperando. Eu acho que eu não aceitaria, eu acho que eu mexeria muito comigo. Da forma que foi assim, Deus é maravilhoso porque ele me preparou muito pra esse momento. Eu tava com ela todo esse tempo, então eu percebi o quanto ela tava sofrendo, o quanto ela tava cansada, o quanto ela tava desanimada, os diagnósticos que sempre estavam ruins. Então assim, ele foi me preparando, sabe? Ele foi tipo, ó, tua mãe tá mal, tua mãe tá indo. Então ele foi me preparando. Até na última semana ali, quando a médica falou que não tinha mais o que fazer, ele deixou alguns dias pra eu conseguir me despedir dela. Então ela foi aos poucos. No primeiro dia ela me reconhecia, conversava um pouco comigo. No segundo dia ela me conhecia menos, ainda conversava assim como se eu fosse uma estranha, mas conversava. Ela tava brincando, sorridente. Quando ela me reconhecia, ela tava super amorosa. Ai, filhinha, senta aqui comigo, deita aqui, tá frio. No terceiro dia, ela começou já a comer menos, ela queria comer, mas ela meio que se afogava, então ela sentia, eu quero maçã, eu quero chips, eu quero isso. Então eu dava um pedacinho assim, mas
sabe, com cuidado, porque ela podia se afogar. No quarto dia, a água ela já tava tomando menos, aí no quinto dia a gente já começou a molhar mais a boquinha dela. Então, assim, ela foi indo aos poucos. Todo dia ia uma parte da minha mãe. E todo dia eu consegui me despedir dessa parte da minha mãe. Então eu consegui dar o último abraço, o último beijo, o último te amo, o cheirinho dela, segurar a mão dela. Eu consegui me despedir aos poucos. Eu sofri muito nessa semana vendo ela indo, muito mesmo. Nos últimos 3 dias, como ela começou a ficar muito agitada, a médica resolveu sedar ela pra deixar ela mais calma. Então foi a melhor coisa que foi feita, porque como eu falei, eu consegui me despedir. Ela sedada, ela não tava mais sentindo dor, ela não tava mais confusa, ela tava dormindo, ela tava descansando do jeito que ela sempre quis. Ela sempre falava que ela queria descansar, que ela não aguentava mais. Então ela descansou. Esses 3 últimos dias ela tava descansando, assim, eu olhava pra ela, tava serena. Mas tava me machucando muito, indo no hospital e vendo ela daquela forma, machucando muito mesmo. E eu tenho, eu tinha ansiedade, antes de começar no YouTube eu tinha uma ansiedade. Eu comecei o YouTube, gravar vídeo, justamente porque a minha psicóloga que me incentivou, ela falou pra eu fazer uma coisa que mantesse a minha mente ocupada. E aí eu comecei a gravar vídeo pro YouTube e minha ansiedade passou, minha mente ficou ocupada e eu parei. Até foi esse o motivo que eu iniciei aqui no YouTube. E com esse processo todo da minha mãe, eu comecei a ficar muito ansiosa de novo, tive umas 2 crises de ansiedade. Eu entrava no quarto, eu via ela daquela forma, sedada, cada vez mais ela indo e me bateu muitas crises. Então, eu tava no hospital, eu ia pro pronto atendimento, tomava remédio, tomei soro pra me hidratar, porque além de eu ficar ansiosa, eu também já tava cansada, né, desgastada, porque a gente vendo, então assim, o psicológico vendo a minha mãe daquela forma, indo no hospital direto, enfim, acaba mexendo com tudo, então eu tava bem mexida, assim, bem mexida mesmo. E aí, no último dia que ela tava viva, eu fui lá, eu entrei, a minha avó ficou comigo, né, na maioria das vezes, porque eu não queria ficar sozinha com a minha mãe, eu não queria ficar sozinha, eu não conseguia ver aquela cena e eu sozinha com a minha mãe. Então minha avó ficava ali, minha avó parte de pai. Aí, a última vez, eu não sabia que era a última vez dela, né, eu entrei no quarto. Um dia antes eu já tinha me despedido, porque eu já achei que ela ia, porque ela tava com bastante ronqueira e com bastante falta de ar, então eu já tinha me despedido, eu me despedi dela, chorei, enfim, ali, porque eu imaginei que daquele dia, da terça-feira, ela não passaria. E aí ela passou, ela é muito forte, muito, muito, muito forte. E aí na quarta ela tava ali, só que na quarta, por eu já ter visto ela daquela forma, assim, com aquela respiração, na quarta eu entrei no quarto, a minha avó já tava lá, eu não consegui olhar pra minha mãe daquela forma, eu não consegui olhar, eu já fui direto deitar na caminha no lado que tinha, já com crise de ansiedade. Fui pro pronto atendimento, tomei soro, me deu a crise de ansiedade mais forte que eu já tive. Mas tomei o remédio, enfim, tudo melhorou. E nesse dia que eu passei muito mal, eu falei que o psicólogo da hospital conversou comigo e tal, e ele conversou, as pessoas também conversaram comigo que seria melhor eu não ir mais no hospital, porque tava me fazendo mal, eu já tinha feito o que eu tinha que ter feito pela minha mãe, já tinha me despedido, já tinha ficado junto com ela enquanto ela tava ali conversando, então que era melhor eu ficar em casa. E aí, nesse dia eu decidi, eu falei, não, nesse dia, aí eu realmente parei e pensei que não tava mais me fazendo bem, já tava me fazendo mal, né, ver ela daquela forma. Então eu falei, cheguei em casa e falei, não, Guilherme, amanhã vai tu, eu não vou mais no hospital, eu não quero mais ir. Quando eu me sentir melhor, eu vou. Eu falei, lá pra sábado, por aí, se eu tiver melhor, eu vou lá ver ela de novo. Mas aí, por enquanto, eu não quero mais ir. O Guilherme ia entrar de férias também, então ele conseguiria ficar com ela. E foi nesse dia que eu decidi que eu não iria mais, que eu iria ficar em casa, que à noite eu recebi a notícia que 9h30 ela tinha falecido. Então, o que eu quero, o que eu entendi sobre tudo isso é que eu tinha que deixar ela ir, né, que eu cheguei no meu limite, Deus viu que eu cheguei no meu limite, e aí então ele percebeu que eu já tinha me despedido dela, e aí ele resolveu levar ela. Ele viu, que eu percebi é que ele tava deixando ela ali, enquanto eu ainda sentia ela ali, mas a partir do momento que eu não tava mais sentindo, ele decidiu levar. E o que eu tenho a dizer pra vocês é que eu chorei muito, eu fiquei muito assustada, principalmente quando eu soube que ela não iria mais voltar. É horrível, né? É horrível perder, assim, a nossa mãe. Ela é tão jovem, ela tinha 49 anos, uma mulher que nunca teve problema nenhum com a saúde. Mas, infelizmente, o câncer chegou nela, né? Uma doença, assim, horrível.
e levou ela. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que depois que tudo aconteceu, da cerimônia toda que ela foi, eu sinto uma coisa tão boa, como se... Eu tenho certeza que ela tá aqui, eu tenho certeza que Deus tá aqui, porque eu achei que eu ia morrer junto com ela. Eu tenho uma ligação muito grande com a minha mãe. Muito, 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 muito grande mesmo. Assim, quando eu era pequena eu chorava porque eu queria ficar perto dela. E sempre tive uma ligação. Então eu sempre imaginei que quando a minha mãe morresse eu provavelmente morreria junto. E aquele negócio que dizem que Deus dá força pra gente nesse momento, e assim, eu não tenho dúvida, porque ele me deu muita força, que ele tá me dando muita força. Eu tô mais forte do que eu imaginei que eu ficaria. Eu achei que eu ficaria mais pra baixo, mais debilitada, mas, gente, eu sinto uma coisa, uma sensação tão boa de que Deus preparou tudo tão bem, de que agora ela tá descansando, que ela tá bem, que era isso que ela queria. Porque, infelizmente, como ela sofria muito no final, ela falava que ela queria morrer, que ela queria descansar, que ela não aguentava mais. Então, eu, gente, juro, assim, ó, eu sinto uma coisa tão boa, eu sinto que ela tá tão bem, que ela tá tão bem, que eu não consigo ficar triste. Eu não consigo ficar triste, porque eu tenho certeza que ela tá bem, eu tenho certeza que ela tá descansando, que ela tá feliz. E também tô feliz porque eu não tô com aquela sensação assim, ah, eu não dei o último abraço, eu não dei o último beijo. Não, porque eu fiz tudo isso. Eu aproveitei ela, tudo que eu tinha que aproveitar, eu aproveitei. O último sorriso dela eu gravei na minha memória. Então assim, gente, eu tô muito leve, eu tô muito bem. Muito bem não, né? Porque eu tenho uma parte minha que não tá aqui. Mas eu tô bem, melhor do que eu imaginava. Porque como eu falei pra vocês, tudo que eu tinha que fazer por ela eu fiz. Os últimos dias dela também foram, assim, no hospital, maravilhosos. As enfermeiras, meu Deus, que anjos, gente, que anjos, anjos. Elas tratavam minha mãe muito bem, muito bem. Até o quarto ficava tudo numa cor assim, os médicos, as enfermeiras sempre pediam, deixa numa cor mais quente, que ela fique mais tranquila, mesmo ela sedada. Então, assim, a cama toda confortável, com travesseiro pra ela não se bater, com a cor ali, tudo uma cor mais quente pra ela ficar tranquila. E meu padrasto disse que ela dormiu, ela tava dormindo, né, sedada, e do nada ela parou, ficou gelada e parou de respirar. Então, foi assim, uma coisa muito... Ela sofreu muito, mas esses últimos dias dela, a forma como ela foi tranquila, foi serena, foi dormindo, foi procurando a paz e a tranquilidade que ela tava tanto querendo. Claro que eu queria que ela tivesse aqui com saúde, né? Não queria ela do jeito que ela tava, sofrendo muito. Pra gente é muito triste a gente ver quem a gente ama sofrendo, mas queria ela com saúde como ela sempre teve pra curtir o Vinícius. Mas outra coisa que eu também sinto no meu coração é que ela aproveitou esse 1 ano do Vinícius muito também. Ela deu muito carinho, muita atenção. Quando ela soube que ela ia ter que fazer a segunda parte ali da químio, da bexiga, que ela sabia que provavelmente ela não voltaria ou que ela ficaria mais debilitada, ela comentou: antes de eu começar esse segundo tratamento, vamos pra praia, vamos levar o Vinícius na praia, eu quero ver o Vinícius na praia. A gente foi na praia. Ela falou, vamos sair pra comer, pode ser que seja a última vez que eu comer. Tipo assim, ela sentia também que ela talvez não conseguiria, mas ela foi muito forte, muito guerreira, assim. Ela é meu orgulho, ela é o amor da minha vida e eu amo muito, 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 muito ela. Ai, que saudade. Enfim, é isso. Eu tenho uma irmã de 15 anos, então a minha irmã vai ficar comigo. Ela tem o pai dela, mas a minha mãe sempre queria que ela ficasse comigo e eu também sempre queria. Eu e a minha irmã também, a gente é muito ligada. Nós três éramos muito ligadas. Então a minha irmã vai ficar comigo de 15 anos. Vão ter várias mudanças a partir de agora, que provavelmente vocês vão acompanhar. Por enquanto a gente vai ficar aqui no apartamento até a gente resolver, tem papel pra resolver, enfim, tem muita coisa pra resolver. Mas provavelmente a gente vai pra um lugar maior, pra um apartamento ou uma casa com 3 quartos, porque a minha irmã agora ela tá dormindo no sofá, né? Aqui só tem 2 quartos. Ela precisa de um cantinho pra ela, então a gente tá se organizando pra ver pra onde a gente vai. Mas até a gente organizar tudo que tem que organizar, a gente vai ficar por aqui, né? Pra não fazer nada ruim tanto pra nós quanto pra ela, a gente tem que ver onde que a gente vai ficar, enfim. Mas só pra esclarecer pra vocês, então essas mudanças, meu irmão vai ficar aqui, a gente provavelmente vai se mudar, mas vocês vão acompanhar tudo como é que vai ficar. Não quero mais voltar com esse assunto aqui, esse é só um vídeo mesmo pra esclarecer, um recomeço, e é isso. A minha mãe, ela foi maravilhosa, ela é maravilhosa,
E é isso, só pra esclarecer mesmo vocês. A gente agora, essa semana a gente vai viajar, eu e o Guilherme, a gente já tinha comprado uma passagem, que como ele pegou férias, a gente tinha se programado pra viajar. E a gente vai viajar porque a gente precisa recarregar as energias, a gente precisa sair um pouco daqui. E eu tenho certeza que era o que ela queria, tá? Ela não ia querer que a gente ficasse aqui, assim, tipo, remoendo, triste. Então a gente vai viajar, dar uma esclarecida, vai eu, o Guilherme e o Vinícius. A minha irmã não vai, porque a gente não sabia que tudo iria acontecer, né? Se a gente soubesse, a gente teria comprado uma passagem pra banda. A gente até chegou a olhar, mas a passagem tá, tipo, o dobro do preço, então ela vai ficar com o pai dela. São só 4 dias, vai ser bem rapidinho. Mas eu falei pra ela que se ela quiser nas próximas viagens, ela vai com a gente quando ela quiser. Só a gente se programar antes. Mas é isso, gente. É só pra esclarecer mesmo vocês. Os vídeos vão voltar ao normal aqui no canal. Vou continuar gravando vlog, vou continuar gravando resenha. Só achei mesmo necessário trazer esse vídeo aqui esclarecendo pra vocês antes de voltar com os vídeos normalmente. É isso então. Esse vai ser o nosso recomeço e vocês vão acompanhar tudo. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.